Ah, o governo Lula tem orçamento secreto, tem orçamento secreto. Na verdade, o orçamento secreto acabou, porque tem uma decisão do STF que diz o seguinte: para que a gente continue com esse tipo de emenda que vocês estão tendo aí, precisa ter transparência. E aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que o STF decidiu isso, o que é que se tem por base nesse momento? Quase 2 anos, na verdade, eu acho, 1 ano e 8 meses já que o STF decidiu isso. Eles não trouxeram instrumento de transparência. E aí você vai perguntar, mas o que é que está acontecendo de errado, Carlito? O Dino suspendeu realmente? O que é que o Dino quer? O Dino quer que seja transparente. Tá aqui, ó. STF decide por unanimidade manter a decisão de Dino que restringe emendas parlamentares. Dino interrompeu o repasse de emendas impositivas. O nome é impositiva porque o governo tem obrigação de passar, tá? Ele não pode negar. Com poucas exceções. Temas amplos tema de amplo desgaste, entre o STF e o Congresso. O julgamento segue até o fim da noite da sexta-feira. A gente já sabe que foi unanimidade, né? Os 11 ministros votaram ali, apoiando a decisão do ministro Flávio Dino, que inicialmente ele tinha tomado a decisão sozinho. E é o que acontece. O que é que o ministro Flávio Dino fala aqui nesse material? Que basicamente se precisa ter mais transparências. Basicamente isso, tá aqui, ó. A decisão de Dino, confirmada pelo plenário, atinge as emendas PIX que vão diretamente para as prefeituras e para os estados com baixa ou nenhuma transparência. E as emendas impositivas que, pelo rito normal, o governo federal é obrigado a executar até o fim de cada ano que se tem no poder ali, tá? E o que acontece aqui neste material, que é para que a pessoa entenda claramente. O Dino falou o seguinte, que as emendas estão suspensas até que se tenham, por exemplo, instrumentos, tá? Para cumprir critérios de publicidade, transparência e rastreabilidade. E aí você vai perguntar para mim o seguinte, Carlito, mas a Constituição já não fala sobre isso? Fala, inclusive está presente aqui no artigo 37. Ó. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios. E aqui é interessante a gente falar obedecerá aos princípios, porque estes princípios são cumulativos, ou seja, eles não podem respeitar a um princípio e não respeitar o outro. Não, ele tem de respeitar todos os princípios. Quais são os princípios, Carlito? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, você não tem aqui em vários dessas repasses da emenda PIX comprovação da publicidade, comprovação da aplicação legal, ou seja, não tem o princípio da legalidade, também não tem o princípio da eficiência, e o Dino também falou sobre a rastreabilidade. Os bolsonaristas que estão chorando aí, dizendo que a emenda é um direito dos parlamentares, é um direito mesmo, está previsto no artigo 166 da Constituição, 166A. Só que a gente precisa lembrar que não é porque é um direito que eles têm que eles vão violar um outro artigo da Constituição e não zelar pela transparência. Então, para você, meu amigo, que é de direita e que às vezes acompanha aqui o meu canal para poder ouvir uma opinião divergente, até que você escuta lá no campo que você segue, o que o Dino está pedindo é transparência. Hoje, o orçamento do governo é de pouco mais de 200 bilhões de reais e cerca de 50 bilhões está na mão do Congresso. Se você pegar, por exemplo, de 2016 para cá, que foi quando teve o golpe contra Dilma Rousseff, os valores aí do que a gente chama hoje ali de emendas impositivas, né, e também as tais emendas PIX ali, triplicaram em comparação ao que era durante o governo da Dilma, o que era durante o governo do Lula. Ou seja, o Arthur Lira, graças à frouxeza do Bolsonaro, decidiu tomar para si a chave do cofre e, a partir deste momento, decidiu em tese que era ele que governaria o Brasil, ignorando que o Brasil não é uma nação parlamentarista, é uma república democrática presidencialista, ou seja, o presidente da república é o chefe de Estado e chefe de governo. Claro, dialoga com os outros poderes, mas não é o Arthur Lira que executa o orçamento, não é os parlamentares que executam o orçamento.